Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Lídia Ramalho e nesse primeiro vídeo do canal eu venho abrir a minha carteira de investimentos e mostrar para vocês como eu venho criando o meu patrimônio para alcançar uma liberdade financeira. Eu sou contadora e atualmente eu sou aluna de mestrado. E lá na metade da minha graduação eu percebi que talvez eu não conseguiria alcançar a minha liberdade financeira, eu não conseguiria ter o patrimônio, né, que eu esperava somente trabalhando como CLT. Então eu fui pesquisar oportunidades de gerar riqueza, sem necessariamente estar vendendo as minhas horas, sem estar ali gastando o meu tempo físico trabalhando, porque a gente tem horas finitas de tempo no dia, todo mundo só tem 24 horas. Então eu queria uma renda que não dependesse do meu trabalho ali, da minha presença. E foi aí que eu conheci a renda passiva, né? O mercado financeiro, as ações, os fundos imobiliários, as criptomoedas. E eu percebi um novo meio, né, que não é o convencional, que um meio que eu poderia gerar renda para mim mesma sem estar gastando ali grande parte do meu tempo. E aí eu comecei a investir então em 2021 e hoje em 2024 eu tenho mais ou menos 2 anos e meio de investimentos. E esse foi o patrimônio que eu consegui juntar, né, nesses 2 anos e meio, né, como universitária, né, guardando ali dinheiro, trabalhando. Eu consegui juntar um patrimônio e eu espero cada vez mais conseguir guardar, né, o meu patrimônio para alcançar a minha renda passiva. Bom, eu invisto por 3 corretoras, né? Eu invisto pela Rico. Aqui na Rico eu compro ações, compro fundos imobiliários. Aqui também tem renda fixa. Então você que quer começar a investir pode abrir conta na Rico, pode abrir conta na Nuinvest, né, do Nubank. Você pode abrir conta no BTG, na Clear. E é muito simples, é muito rápido de abrir contas, como se fosse abrir conta num banco digital. Então, nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo para vocês, né, de como abrir conta nessa corretora ou em outra corretora, como é um processo fácil e você já pode começar aí na sua trajetória de investimentos junto comigo. Eu também tenho conta na Avenue. A Avenue, ela é uma corretora internacional, onde eu compro ações, eu compro REITs em dólar. Então, eu não consigo comprar isso aqui, eu não consigo mandar meu dinheiro para fora do Brasil pela Rico. Eu preciso abrir conta numa corretora internacional, então eu abri conta aqui pela Avenue e eu tenho um patrimôniozinho em dólar lá na Avenue. E eu também tenho conta aqui no mercado Bitcoin, onde eu vou comprar meus, né, criptoativos. Aqui a gente tem Ethereum, a gente tem Bitcoin, Dogecoin e vários outros criptoativos. Você pode investir pelo mercado Bitcoin ou por outra corretora cripto, né? E também é super fácil de abrir conta. Bom, eu juntei, né, o meu patrimônio dessas 3 corretoras aqui no Investidor 10. Ele consegue consolidar a minha carteira. E aqui vocês podem ver que nesses 2 anos e meio eu aportei do meu próprio bolso R$ 9.762, mas o meu saldo é de R$ 11.452. Então, eu tive uma variação positiva dos meus investimentos de R$ 17 mil. E o meu patrimônio ele está dividido em ações, 53%, fundos imobiliários, 28%, criptomoedas, 14% e os investimentos internacionais, que é uma pequena fatia. E desde o início, lá em 2021, eu não tinha uma estratégia, né, definida. Você iniciante, normalmente a gente não tem uma estratégia definida. A gente vai comprando uma ação especulativa, quer ganhar na valorização das ações. Só que eu vi que esse caminho não era bom para mim. Eu não teria tanta habilidade, né, para trabalhar com especulação. E foi quando eu conheci o método de dividendos, onde eu procuro ativos que me gerem renda. Quando você é um trabalhador, né, para uma empresa, CLT, você recebe um salário, porque você está lá presencialmente trabalhando horas, né, do seu tempo, gastando as suas horas ali, seu esforço, e aí você, no final do mês, recebe o seu salário. Só que os donos das empresas, né, os sócios de empresas, eles não recebem salário. Eles recebem dividendos, ou seja, no final do ano, né, vamos dar um exemplo, no final do ano,
quando a empresa tem um lucro, aquele lucro ali, ele é repartido entre todos os sócios. E aí, aquele lucro que os sócios estão colocando no bolso é justamente o dividendo. E nós, que somos pequenos investidores, não necessariamente precisamos abrir uma empresa para receber lucros, né, em formato de dividendos. A gente pode investir pela Bolsa de Valores em boas empresas que já são grandes, que já são consolidadas, e essas empresas grandes, maravilhosas, vão pagar dividendos para a gente, sem a gente estar gastando o nosso tempo lá trabalhando nessas empresas. Mas os funcionários daquelas empresas, eles estão trabalhando para a gente, porque agora nós somos sócios delas. Então, a minha estratégia atualmente é boas empresas que são pagadoras de dividendos e que ao longo dos anos esses dividendos possam me gerar 15 mil reais por mês, 17 mil por mês, e eu possa ficar tranquila sem me preocupar em gastar as minhas horas físicas para ter renda. Então, iniciando aqui, mostrando para vocês como a minha carteira está dividida. Hoje, em 2024, eu tenho 5 ativos, mas ao longo da minha trajetória eu já tive outros ativos que não deram muito certo porque não fazia parte dessa estratégia de dividendos e eu acabei retirando eles, né? Foram erros de iniciante que são ótimos quando a gente começa, porque como a gente tá com pouco dinheiro, né? Normalmente no início a gente erra pequeno, a gente perde 20, 30, 40 reais, algo que não é tão expressivo. Então, o investidor iniciante, ele não pode ter medo de cometer esses pequenos erros, porque assim a gente vai aprendendo e consolidando a nossa estratégia. Então, hoje eu tenho somente empresas que eu creio que sejam boas pagadoras de dividendos, que vão me gerar renda todo mês, que todo mês vão me pagar dinheiro e ele vai caindo ali na minha conta e eu vou pegando esse dinheiro e reaplicando. A primeira ação é Transmissão Paulista, onde eu tenho 78 cotas, 78 ações. Transmissão Paulista é uma empresa de energia. Copel também é outra empresa de energia, que eu tenho também 130 ações. E eu acredito que cada vez mais nós consumiremos mais energia ao longo do tempo. Então eu vejo que essas empresas são perenes, né? Que são boas empresas para se investir no longo prazo. Então eu tô com a valorizaçãozinha de 13%, né, em Transmissão Paulista. E em Copel eu tô com uma variaçãozinha bem grande, até de 52%. Porque quando eu comprei Copel, a 6,50, 6,80, por aí, ela era uma sociedade, uma empresa mista, né? Que ela era, a maior parte das suas ações era de controle do governo. Só que ela se tornou uma corporation, né? Que é uma sociedade sem um controlador definido. Então agora o governo, ele não tem tanta interferência sobre a Copel. E o mercado vê isso como algo super positivo. E por isso que quando a Copel se tornou uma corporation, ela teve uma valorização expressiva. E eu comecei a comprar ela lá quando ela era a 6,80, 6,50. E eu mantenho ela aqui porque eu acredito que ela é uma empresa boa pagadora de dividendos, assim como a Transmissão Paulista. Banco do Brasil também é uma empresa incrível, né? É uma empresa de economia mista, ou seja, ela é controlada pelo governo, a maior parte do controle ela está nas mãos do governo, só que ela vem fazendo um trabalho maravilhoso de distribuições de dividendos. Porque o governo também ele precisa do dinheiro dos dividendos, né? Para ajudar na arrecadação, para que ele possa investir na sociedade. Então, o governo também é um sócio. E o governo, como sócio dessas empresas, ele também foca em receber dividendos dessas empresas. Então, eu e o governo, né, digamos assim, a gente tem o mesmo interesse de recebimento de dividendos. O problema é que a gente sabe que o governo às vezes interfere mais, né, em determinadas empresas ali para tirar vantagens. Mas até o momento, né, isso não vem acontecendo com o Banco do Brasil. Ele vem pagando bons dividendos e eu continuo acreditando nessa empresa. Então eu tenho aqui 29 cotas. 29 ações. Eu vim comprando o Banco do Brasil quando ele estava a 30 reais, 31 reais. E hoje ele já está com uma valorização bastante grande aqui, de 58%. Então, hoje o Banco do Brasil está custando 55 reais. Mas o meu foco, como eu havia falado, não é nessa valorização em si no pagamento de dividendos, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como está meu recebimento de dividendos. Taurus é uma empresa do setor de armamentos, então ela participa de licitações do governo e ela também vende equipamentos, né, de armamentos para quem é habilitado para isso. É uma empresa altamente tecnológica
que ela tem, que ela também tem filial nos Estados Unidos, agora na Índia. E eu vejo ela como uma boa empresa geradora de muito caixa, que vai pagar bons dividendos. Então, eu tenho 51 cotas, 51 ações, desculpa, de Taurus. E a última empresa que eu tenho aqui é Sanepar. Sanepar é uma empresa de saneamento, ou seja, água e esgoto. Outra empresa que eu vejo também que a gente não vai viver sem ao longo dos próximos anos, porque todo mundo precisa de água e esgoto, né, para ter o mínimo, né, de sobrevivência ali, de uma vida digna. E eu acredito bastante em Copel, tenho 60 ações de Copel. Comecei a comprar quando ela estava a R$3,50, R$3,60 e ela deu uma disparada também recentemente e chegou já a R$5,89 atualmente. Então eu tô com uma valorizaçãozinha de 61. Algumas ações valorizam mais, outras menos, mas esse não é o nosso foco. O foco é geração de dividendos. Então essa valorizaçãozinha aqui, às vezes ela até atrapalha, porque se uma empresa se valorizou demais, talvez ela tenha ficado muito cara. E nós, visando dividendos, não queremos comprar empresas caras, e sim empresas boas e que estejam descontadas, né, baratas. Mas enfim, as cotações elas seguem os lucros. Então, quando a empresa vai lucrando mais, é normal que a cotação ela suba. Então, essa é a minha carteira de ações. Próximo, aqui a gente tem a minha carteira de fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um fundo, certo? Esse fundo, ele gere uma quantidade muito grande de imóveis. Então, ao invés de eu, como pessoa física, chegar e comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar, o fundo, ele compra, né, vários imóveis e aí ele divide esse fundo em várias cotas. E aí eu posso comprar uma pequena cota dessa, que sai mais barato do que se eu fosse comprar uma casa completa. E aí essa cota dessa empresa que eu compro é como se fosse uma ação, só que é chamado de cota aqui nos fundos imobiliários. E aí cada cota dessa vai me gerando também dividendos de aluguéis desses imóveis. Então eu acredito bastante nos fundos imobiliários e ele tem até alguns benefícios que são melhores do que você tá comprando um imóvel físico, né, como pessoa física, porque o IR aqui, por enquanto, nos aluguéis dos fundos imobiliários é isento. Então eu não pago imposto de renda aqui em cima dos aluguéis dos fundos imobiliários. Já que se eu comprasse uma casa, né, um imóvel e botasse para alugar, eu teria que pagar. Então isso é uma vantagem dos fundos imobiliários. Bom, então entrando aqui nos meus ativos, eu tenho Mori 11, 8 cotas de Mori 11. Esse aqui é um fundos de fundos. Então ele compra outras cotas de outros fundos imobiliários. E eles ficaram bastante descontados na pandemia. E foi lá que eu montei, né, uma posiçãozinha. Então, meu preço médio está 65. Hoje, Mori 11 está custando 76. Então, eu estou com uma valorização aqui. MGFF também é outro fundo de fundos. É o chamados FOFs. Eu tenho aqui 8 quantidades. Também estou com uma valorização de 21%. RECT 11, diferente desses dois, ele é um fundo de lajes corporativas. Então, são vários prédios comerciais que são colocados para alugar. E como a gente sabe, após a pandemia, eles caíram bastante de preço, porque começaram a dizer que não haveria mais trabalho presencial, seria só trabalho remoto, e aí as cotações caíram bastante dos fundos imobiliários. Mas essa é uma oportunidade que a gente tem para comprar, né, essas cotas mais baratas, porque após a pandemia, né, as pessoas já começaram a voltar presencialmente para os seus trabalhos. Apesar de ter, né, a modalidade híbrida, eu acredito que a gente não vai apenas só trabalhar de casa, a gente vai precisar de uma estrutura física, né? Mas eu tô perdendo aqui 16% no RECT 11, mas isso não me preocupa novamente. Por quê? Porque é a oportunidade que eu posso de comprar ele mais barato. CPTS é um fundo de papel, eu tenho 49 cotas. Um fundo de papel significa que ele não tem, o CPTS ele não tem imóveis físicos, mas eles compram dívidas, eles compram títulos de dívidas imobiliárias. E ele caiu bastante aqui a cotação, né? Eu montei uma posição a 9,18, hoje ele tá 8,49. Então tá caindo aqui 7,54%. Por quê? Principalmente por conta da queda da taxa Selic, queda da inflação. Mas, novamente, eu vejo como uma oportunidade para comprar esse fundo que eu gosto bastante, ele me paga bons dividendos, comprar ele mais barato. O HSML,
ele é um fundo de tijolo de shoppings. Então, o HSML é um fundo que é dono de vários shoppings. E aí, aqueles quiosques lá dentro dos shoppings pagam aluguel. E aí, o fundo vai distribuir esses aluguéis para os cotistas. E aí, eu tenho 3, né, cotas do HSML. Estou com a valorizaçãozinha aqui também. Porque eu comprei lá na pandemia, quando os shoppings fecharam e ficou todo mundo apavorado. Mas esse foi um momento de comprar descontado, de comprar barato os fundos. E aí, eu comprei aqui a 78 e hoje já tá R$ 96. MXRF é outro fundo de papel, parecido com o CPTS, que compra dívidas. E eu tenho 26 cotas dele. Tá com a valorizaçãozinha de 6%. TRBL é outro fundo de tijolo. Eu tenho 2 cotas dele, tô com a valorizaçãozinha também. O Vino, que é outro fundo de tijolo que também caiu bastante, né? Digamos assim, caiu 33%. Mas eu tenho aqui 20 cotas dele. Não pretendo vender porque ele continua me pagando dividendos, mesmo tendo caído. E você só vai ter prejuízo se você vender. Então, se você não vender, ele apenas cai aí, mas você continua com ele, você não realiza seu prejuízo. E eu não pretendo, né, vender o Vino 11, apesar de eu não estar mais comprando ele por outras questões, né, que eu tô acompanhando o Vino 11 e eu vejo que tem alguns problemas de gestão. Apesar de eu não estar gostando, né, de como ele vem pagando dividendos atualmente, ele continua me pagando, então eu não mexo nele, eu deixo ele aí em stand-by na minha carteira. E aí, por fim, os últimos 3 fundos imobiliários que eu tenho é o POR de 11, que também é um fundo de papel. Tenho 2 cotas e eu tô quase no 0 a 0 aqui, né? É uma variação negativa de 0,3%. O RZEG é um fundo agro, é um FIAGRO, que ele compra dívidas do mercado agro. Então, ele é um fundo novo, né? O mercado agro, ele vem entrando recentemente nos fundos imobiliários. E aí eu monto uma posição pequena, né? Só para ver como esses fundos pagam, se é uma boa oportunidade ou não. E aí, por enquanto, eu tô com uma perdazinha pequena, mas sempre quando eu posso, eu tô comprando ele porque eu acredito nesse fundo imobiliário. E se tá caindo e ele continua sendo um bom fundo, eu acredito que tô comprando mais barato. O TOR de 11, que também é um fundo de papel. Eu comprei, né? Esse aqui foi um erro de iniciante. Lá no início dos meus investimentos, o TOR de 11 ele tinha acabado de entrar na bolsa, né? Ele era um fundo imobiliário novo. E quando ele é novo, você não tem muito a procedência dele, como que ele vai pagar dividendos, você não sabe como que funciona a gestão. Então, você está comprando algo que você não tem um histórico, que você não conhece muito bem. E esse foi, né, um errinho de iniciante que eu cometi. Eu comprei 4 cotas, quando ele custava R$ 9,86 e hoje ele está custando R$ 2,18. Então, ele sofreu uma queda aí de menos 77%. Eu não compro mais o TOR de 11, porque ele não vem pagando bons dividendos, mas eu também não vendo, né? Eu deixo ele aqui para futuramente, quem sabe, se ele melhorar a gestão dele, talvez eu volte a aportar nele. Então, esse aqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Eu também tenho criptomoedas. A gente vem acompanhando, né, o desenrolado dos investimentos em criptoativos. A gente vê que cada vez mais as pessoas elas estão usando menos dinheiro físico, né, de papel, e estão usando mais dinheiro digital. Então, as criptomoedas abriram os olhos para que as pessoas notassem outras formas de ativos digitais, dinheiro digital, né? Que talvez, né, provavelmente seja o futuro, né? O dinheiro digital. Então, eu acredito bastante no Bitcoin. E sempre que eu posso, né, quando eu vejo que ele tá barato, eu compro um pouquinho. Eu vou comprando aos poucos, R$50. O bom é que você pode comprar a quantidade, o valor que você quiser, né? Então, R$50, R$100. E vou montando posição aos poucos. Eu tenho um preço médio de 169 mil aqui e hoje ele já tá custando 220 mil. Essa aqui é a cotação, tá? Não é o valor que eu tenho investido. O valor investido que eu tenho, ó, é este daqui. Quase R$1.000. E eu tô com uma valorização positiva de 29%. Então, desses R$1.000, não foi tudo isso que eu investi. Eu investi menos, mas já tá valendo, né, quase R$1.000. E eu só vou vender quando ele bater aí as máximas
históricas, né? Quando ele chegar a 340 mil, 350 mil reais. Ethereum é outro criptoativo que eu acredito muito, né? Eu comprei também um pouquinho. Hoje já estou com a valorização de 10%. Tenho 661 reais lá. E eu também não espero vender agora, somente quando bater aí as máximas históricas. E aqui, essas duas moedas, outras que eu tenho, que é o Dogecoin e The Sandbox, eu comprei, né, naquele período de iniciante, onde eu não entendia muito, né, o que eram os criptoativos. E as pessoas falavam muito dessas duas moedas e eu comprei, né, mais no sentido especulativo. Lá no início mesmo dos meus investimentos. Mas eu não acredito, né, nessas moedas especulativas, até que eu nem invisto mais nessas duas moedas. Eu só não vendi, né? Eu deixo aqui essa posição parada. Vai que futuramente, né, elas possam triplicar de valor, enfim. Mas eu não me atrevo mais a investir em nenhuma que não seja Bitcoin e Ethereum. Acho que The Sandbox eu perdi uns 30 reais, né? Dogecoin eu tô até no positivo aqui ganhando, mas The Sandbox eu perdi um dinheirinho aí, talvez uns 30, 40 reais. Um aprendizado, né, que ficou. E aí depois dos criptoativos, aqui eu tenho a parte internacional, né, do meu dinheiro dolarizado. Essas posições aqui eu montei também quando eu era iniciante, né? Eu cometi alguns erros, né, de comprar mercado norte-americano quando estava nas máximas. Então o mercado norte-americano ele caiu, né, nesses últimos anos, depois da pandemia, ele deu uma desvalorizada. Por isso que eu tô com algumas perdas aqui, né, apesar de alguns ganhos. Mas eu vejo hoje uma oportunidade maior no mercado brasileiro. Então, atualmente eu não tô colocando muito dinheiro em dólar, mas eu também não me desfaço das minhas posições, porque eu acho que são boas posições. Então, em ações internacionais, eu tenho Apple, eu tenho Facebook, né, que é Meta agora, Main e XP. Então, eu tenho alguns poucos dólares, né, nessas empresas aqui. Em algumas eu estou ganhando positivamente e outras eu estou perdendo. Essas aqui são as ações. Eu também tenho REITs. Os REITs são os fundos imobiliários internacionais, né, digamos assim. E aí eu tenho também um pouquinho, né, desse patrimônio que me gera uma renda, né, dividendos em dólar. Então eu tenho uma posição pequena que tá até caindo bastante, ó, porque como eu falei, eu comprei nas máximas, mas eu não pretendo não me desfazer dessas posições e eu deixo elas lá me gerando renda em dólar. E os ETFs, que são índices, né, internacionais, eles acompanham índices de bolsa e etc. E aí eu também montei uma posição pequena aqui, ó, nesses índices. Em alguns eu também tô ganhando ou perdendo, mas como eu falei, não tô no momento, né, aportando aqui em dólar, mas também não me desfaço dessas posições e futuramente eu posso aumentar minha posição lá internacional. Então, essa daqui é a minha carteira, certo? Esse aqui são os meus ativos. Mas mais importante do que os ativos, como eu falei, são os dividendos. Então, esse é o gráfico que eu acho mais importante, que é a evolução dos dividendos ao longo do tempo. Porque, como eu falei, o meu foco é uma carteira de boas empresas ou de bons fundos imobiliários em que eu sou sócia, ou seja, eu sou uma pequena dona dessas empresas. E essas empresas trabalhando para mim, elas vão me pagar dividendo ao longo do tempo. Então, sem eu estar trabalhando para essas empresas, sem eu estar quebrando cabeça, somente recebo dividendos dessas empresas sem me preocupar. Me preocupo apenas em estudá-las e ver se elas continuam sendo um bom negócio, né? Uma boa empresa para se investir. Mas fora isso, o dividendo cai na minha conta sem a gente fazer muito esforço. E aí, em 2021, eu ainda não tinha esse foco em dividendos, mas eu já recebi R$37, né, no ano, o que dá uma média de R$3,13 por mês. Em 2022, houve um salto expressivo, né, desses dividendos, passou de R$37 por ano para 362, aqui eu já estava mais focada em dividendos. Então, eu recebia, em média, R$30 por mês, sem estar fazendo nenhum esforço, sem estar trabalhando para essas empresas, apenas comprei ações ou comprei fundos imobiliários e eles vêm me pagando, esse dinheiro vem caindo na minha conta. E aí, em 2023, esse valor já chegou a R$534. Então, também houve um salto expressivo
desde o início, né, dos meus investimentos, dá para ver que houve uma evolução nos dividendos. E é isso que a gente tem que focar. Não em patrimônio, mas em cada vez aumentar mais a quantidade de dividendos que você vem recebendo ao longo do ano. Essa renda passiva que você recebe sem estar fazendo muito esforço, certo? Deu uma média aqui de R$ 44,51 por mês que eu recebi de dividendos em 2023. E em 2024, o ano só começou, mas eu já tenho os valores aqui a receber. Então dá para ver aqui, ó, tem alguns valorezinhos que quando as empresas já dizem, né, que vão pagar, elas podem dizer antecipadamente. Então aqui Transmissão Paulista já vai me pagar R$ 130 em abril. Em janeiro eu já vou receber 27,16 também de Transmissão Paulista. Aqui deve ser os REITs, né, lá nos Estados Unidos e as empresas. Aqui também outra empresa que eu não sei. Mas a gente vai ver que ao longo, quando os meses vão passando, esses valores aqui, ó, vão ser preenchidos com os valores que eu vou recebendo. Esses valores aqui podem ir aumentando quando as empresas vão dizendo que vão pagar dividendos. E aí vocês vão acompanhando comigo a evolução dos meus dividendos, que já tenho certeza que vou receber R$ 158. E quando as empresas forem dizendo que vão pagar, esse valorzinho vai aumentando. Então, foco nesse valorzinho aqui, aumentar ao longo de 2024. E eu espero chegar, vamos dizer, a R$ 1.000 em 2024 recebido de dividendos. Vamos ver se vai dar certo, vocês vão acompanhando aqui comigo, certo? E aqui, para finalizar, esse é o total de dividendo que eu recebi desde o início da minha carteira. Então, desde metade de 2021 até 2024, tudo que eu recebi em proventos foi R$ 1.093,23, né? A soma de todos esses valores aqui. Então, sem fazer nada, apenas aportando, né, em boas empresas, eu recebi R$ 1.000, né, sem estar trabalhando, apenas renda passiva dos meus investimentos. E esse aqui é o gráfico. Aqui embaixo é o gráfico que mostra essa evolução. Realmente, de 2021 até 2023 houve um crescimento de dividendos. E eu espero que quando a gente terminar 2024, ó, esses dividendos eles estejam até aqui, né? Eles cresçam e fiquem maior do que 2023. Esse é o foco. Então, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham se sentido motivados a buscar entender mais sobre investimentos. Quem quer se interessar por gerar renda passiva, segue aqui o canal e me segue lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um direct lá no Instagram que eu tento responder vocês. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que a gente continue junto aí rumo à liberdade financeira. Um beijo e até a próxima.